Laranja sanguínea. Calme, não se desespere, não saia correndo. Ficou curioso? Fique comigo aqui até o final. Na receita de hoje de prato individual, simples, mais sofisticado, a gente vai fazer um filé suíno selado, finalizado com a manteiga de ervas, uma redução de molho de laranja sanguínea e a gente vai colocar o nosso cuscuz que a gente já aprendeu aqui no canal, mas eu vou dar um toque diferencial nele com um pouco de alho poró para a gente dar uma intensificada no nosso sabor. Primeiro passo da nossa preparação. A gente vai colocar a nossa redução para poder fazer e vamos fazer a nossa manteiga de ervas, porque ela precisa de tempo de geladeira ou tempo de freezer para a gente conseguir a consistência correta. Vou apresentar para vocês laranja sanguínea, laranja vermelha. A gente vai pressionar ela aqui, só para a gente conseguir retirar o suco dela. E eu vou mostrar para vocês algo agora muito interessante. Eu vou partir ela para a gente conseguir visualizar essa coloração que tem a laranja vermelha. Isso se deve muito por conta de um pigmento chamado antocianina. Ele é presente em flores, mas muito incomum em citrinos, da família das laranjas. A surpresa aqui que a gente vai mostrar é que quando vocês forem comprar essa laranja, talvez por conta da sua coloração vermelha, para poder ter uma redução ou um molho dessa coloração, vocês vão acabar se decepcionando. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou pegar a minha bowl, que eu já tenho um pouco do suco dessa laranja aqui espremida. Então vocês vão conseguir visualizar que a coloração dela é alaranjada. Eu vou pegar uma peneira e vou espremer mais um pouco da nossa laranja sanguínea, a nossa laranja vermelha, para vocês realmente verem que a coloração dela, quando espreme, é alaranjada. Então aqui eu vou retirar mais um pouco do suco. E aqui a gente consegue ver que a gente não conseguiu retirar esse pigmento que deu essa coloração, a antocianina, para o nosso suco, para a gente fazer a nossa preparação. Mas eu vou dar uma dica para vocês aqui. A gente vai introduzir um pedaço de beterraba, para a gente tentar voltar com essa coloração avermelhada, que foi o que você comprou no supermercado e queria que desejasse no final do seu preparo. Então isso aqui é aquele ingrediente que você compra e ele te engana, né? Você vai lá e fala, vou comprar a laranja vermelha, vou ter um diferencial da minha laranja. Não vou comprar aquela laranja pera tradicional brasileira. Mas aí você paga mais caro pela laranja e quando você vai fazer o processo você fica decepcionado. Então esse truque que eu vou dar para vocês aqui vai voltar a animação de vocês de terem comprado essa laranja sanguínea. Vou aquecer a nossa panela. Essa laranja eu vou reservar, a gente não vai utilizar. Temos o suficiente aqui para o molho. Lembrando que todas as receitas estão no site com as quantidades, então corre lá no site, aproveita e se inscreve aqui no canal. Vou verter o nosso suco. Enquanto ela vai pegando temperatura de panela, a gente vai introduzir o nosso açúcar refinado. Eu já vou introduzir um pouco de tomilho para a gente aromatizar essa redução de molho. E aí eu vou vir com um truque, né? O grande truque aqui, que é aquele pedaço de beterraba. A beterraba ela solta muita coloração em todas as preparações e muito rapidamente. Então a gente vai colocar ela, assim que ela começar esse tingimento do nosso molho, a gente vai escolher o ponto de coloração que a gente deseja e aí a gente retira ela da preparação. Até aí ela já vai fazer a função que a gente deseja aqui. Então eu vou colocar ela aqui. Agora a gente vai deixar parado aqui, levantar a fervura e a gente vai diminuir o fogo. Um outro truque aqui é que toda vez que a gente for trabalhar com citrinos, a gente não pode aumentar a temperatura. Se ele ferver demais, ele pode amargar no final. Então essa laranja pode ficar amarga. Então você precisa manter uma temperatura mediana para baixo e fazer essa redução. Então a gente só precisa que reduza, a gente não precisa que ferva. A nossa redução já começou a pegar coloração, então a gente consegue ver como a beterraba é rápido. Então ela já consegue ter uma coloração avermelhada na nossa redução. Levantou fervura, eu acabei de baixar o nosso fogo, então ele vai começar a diminuir essa temperatura que está fervendo aqui, para a gente não amargar a preparação do nosso molho.
O nosso tomilho já está aromatizando, então o aroma já está subindo, a gente já consegue sentir esse aroma de laranja com tomilho. E agora a gente vai fazer a nossa manteiga de ervas, enquanto a nossa redução vai acontecendo aqui. A gente vai precisar de manteiga, um pouco de flor de sal, manjericão e salsinha. Eu vou pegar o nosso manjericão e a nossa salsinha, tirar da nossa bowl. E aqui a gente vai picar ela, aquele famoso corte piquê. Então a gente pode deixar ela bem picada. Após isso, a gente vai misturar na nossa manteiga e misturar na nossa flor de sal. Super fácil, não é mesmo? E aí eu vou ensinar para vocês a fazer aquele típico rolinho de manteiga que vocês conseguem armazenar e retirando as fatias, cortando na faca as fatias redondas assim que você precisar de finalizar alguma preparação. Agora que a nossa salsinha já está picada, a gente vai colocar ela no recipiente. Vou retirar com a faca. A gente vai introduzir a nossa manteiga. Aqui a manteiga tem que estar a ponto de pomada, então ela tem que estar mais mole para a gente conseguir emulsificar esse sabor. E aí a gente faz esse tubinho e a gente leva para gelar. Então aqui eu vou colocando manteiga aos poucos e vou começar a misturar. Porque aí eu sei se a minha erva é suficiente para a minha manteiga ou se eu preciso de mais manteiga. Então aqui a gente consegue visualizar que está muita erva, a gente vai colocar mais um pouco de manteiga. A gente já vai vir com a flor de sal. Vamos colocar uma pitada. E mais meia pitada. Vamos misturar a nossa manteiga. Agora eu vou reservar aqui do lado. A gente vai verificar o nosso molho, então a gente já consegue ver que ele iniciou a fervura e ele baixou na temperatura que eu queria. Então vocês conseguem ver pequenas borbolhas, principalmente aqui perto da beterraba, e ele não está fervendo, então ele está reduzindo. E aqui a gente já consegue ver como a beterraba passou a coloração. Eu vou deixar mais um pouco para a gente ter uma coloração um pouco mais intensa. E a gente vai usar agora o nosso PVC para poder fazer o nosso tubo. Então eu vou abrir o nosso PVC aqui em cima da bancada. Vou deixar a nossa tábua na lateral. Vou abrir o nosso PVC na bancada. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai verter a nossa manteiga de ervas em cima do nosso PVC. Vou posicionar ela como se fosse um formato de um tubo. Então vou espalhar mais, ó. Vai espalhando a manteiga. A gente já consegue ver essa coloração esverdeada, coloração bonita, que a gente precisa para finalizar o nosso prato. Então lembrem-se sempre, vai pensando no final do prato, as cores que vai ter. Então aqui a gente já iniciou um esverdeado dessa manteiga de ervas, iniciou com essa redução de laranja avermelhada. Então aqui a gente já tem duas cores no prato. Vamos pensando sempre nisso. Esse vai fazer total diferença na hora da apresentação. Posicionei. Vou cortar o nosso PVC. Ó, fez um corte. Retiro daqui. Agora a gente vai começar a enrolar. Então eu levanto a parte da frente. Posiciono aqui, levanto a parte de trás. E aqui a gente vai apertando, ó. Então a gente vai conseguir fazer ou um formato mais grosso ou um formato mais fino, como desejar. Não gostou? Você empurra novamente a manteiga e aí você tem aquele formato maior novamente. Então posicionou, você só vai trabalhando com a mão aqui.
Agora aqui, a gente só vai começar a enrolar as pontas. E vamos pressionando, ó. Puxei o lado esquerdo para um lado, a mão direita para o outro. Aqui a gente pode dar um nó para segurar a nossa manteiga. Ó, dei um nó, vou dar um outro nó. Puxou. Manteiga de ervas finalizada, a gente vai levar ela para o freezer ou para a geladeira, para ela ficar bem consistente e para a gente conseguir fazer essa manteiga de corte. Então a gente vai cortar ela na hora da finalização, vai colocar em cima do filé mignon quente e ela vai começar a derreter. Então eu vou levar para a geladeira e a gente continua a nossa preparação. Enquanto o nosso molho está finalizando, eu já vou começar a aquecer a nossa frigideira. Então eu vou ligar o meu fogo. Enquanto isso, eu vou pegar meu medalhão de filé suíno e a gente vai temperar com pimenta do reino, preta, dos dois lados. Colocar sal fino dos dois lados. E aqui eu vou reservar. Vou aproveitar que a gente está mexendo com sal e vou colocar um pouco de sal na nossa redução, que a gente ainda não introduziu. Então aqui a gente já consegue ver a coloração do nosso molho avermelhada e translúcida. Essa coloração mais clara que a gente consegue ver através do líquido. Eu vou retirar a beterraba porque ela já exerceu a função dela aqui e o nosso tomilho que já aromatizou. Agora a gente vai precisar de manteiga gelada. A gente vai fazer um processo aqui muito da culinária italiana, principalmente um processo que se faz ao final de risotos, que chama mantecare, que é a introdução de uma manteiga gelada aos poucos, em que a gente vai batendo com o fouet para a gente ter um molho mais cremoso, aveludado e com a intensidade de brilho maior. Então eu vou retirar uma pequena porção de manteiga, vou bater no fouet e vou introduzir o restante da manteiga. Então a gente vai vir com metade da manteiga. Vou precisar do fouet. E aqui a gente vai batendo enquanto a manteiga derrete. Então, manteiga gelada. Até ela incorporar toda no molho. Incorporou essa metade, eu vou vir com a outra metade. Acrescento mais metade de manteiga gelada. E faço o mesmo processo. Então a gente bate até a manteiga gelada derreter. Então a gente vai ganhar um pouco mais de consistência no nosso molho e dar essa aveludada. Aqui a câmera chegando perto, a gente já consegue ver que a textura modifica. Então o nosso molho deu uma espessada, muito por conta da manteiga, essa aveludada. Agora aqui o nosso molho está pronto. Eu vou reservar o nosso molho e a gente vai partir para o nosso filé suíno. Vou colocar uma frigideira para a gente poder fazer o nosso filé suíno para aquecer e vou colocar outra frigideira para a gente poder aquecer o nosso cuscuz marroquino que eu já fiz aqui no canal. Diferencial: eu vou partir um alho poró para a gente intensificar o sabor da nossa preparação e a gente vai dar uma refogada e após isso a gente vai introduzir o nosso cuscuz marroquino. Então, primeiro passo, frigideira aquecida, vou introduzir um pouco de azeite, sempre para poder equilibrar a manteiga que nós vamos introduzir. Assim a manteiga vai diminuir um ponto de queimura dela, então a gente não vai ter aquela manteiga queimada muito rapidamente. Vou colocar manteiga. Aqui a gente já consegue visualizar que a frigideira está na temperatura, ela está quente. Vou só incorporar a manteiga com o azeite. A gente vai vir com dente de alho, ramos de alecrim para aromatizar a nossa manteiga e a gente já introduz o nosso filé suíno, nossos 2 medalhões.
A gente ouve o barulho, que era o que a gente queria, então a gente tem certeza que está na temperatura correta. Se a gente colocar numa temperatura mais baixa, como eu sempre falo no canal, a gente vai acabar cozinhando o nosso filé suíno. Então eu preciso selar os lados deles. Eu não preciso que dê aquelas borbolhas na lateral de cozimento. Aqui, eu vou pegar uma colher, eu já fiz esse procedimento aqui, então a nossa manteiga está aromatizando. A gente verte a nossa frigideira e começa a regar em cima do nosso filé suíno. A gente já vai aumentando a temperatura da parte de cima e já vai dando sabor para o nosso filé. Aqui a gente pode ir mexendo ele. Aqui a gente vai deixar pelo menos 2 a 3 minutos. A gente precisa dessa caramelização nessa parte do filé, a primeira que entrou. Assim a gente pode deixar um pouco menos de tempo na parte de cima. Lembrando que o filé suíno, vocês gostam de consumir ele na mesma coloração, aquela coloração como se fosse bem passado. Mas ele tem que manter a suculência. Lembrando que o filé suíno, ele possui pouca gordura. Então se a gente secar ele demais, a gente vai ter um filé seco. A gente volta sempre pro processo regando a manteiga, o alecrim aromatizando, o alho aromatizando a nossa preparação. Eu vou pegar uma espátula e virar ele para a gente verificar como está essa caramelização. Vou virar, a gente já conseguiu uma cor aqui, uma caramelização. Ele vai puxar essa manteiga que está aqui também, vai absorver mais ainda. A gente puxa o alecrim e o alho sempre para estar em contato com a manteiga. Vou verificar a nossa frigideira do lado como que ela tá. Ela ganhou temperatura, então a gente vai fatiar, laminar o nosso alho poró, enquanto o nosso filé suíno está finalizando. Vou precisar de alho poró e uma faca. Então a gente vai laminando, ó. Laminou, a gente vai colocar um pouco de azeite na nossa frigideira, sempre de olho no filé suíno. E aí a gente já coloca o nosso alho poró. Alho poró, um pouco de sal. Vamos voltar para o nosso filé, começar a regar ele. Verificar o ponto. Então a gente vai apertando, ó, a gente consegue ver que a colher ela desce. Então ele ainda está mal passado, ó. Ele não tem muita rigidez. Esse aqui principalmente que está maior, ó. Então aqui a gente tem um filé suíno ainda cru. Se eu virar ele, a gente consegue ver a coloração. Eu vou continuar regando pra gente caramelizar. Tomar cuidado com a manteiga. A gente verifica o lado novamente só pra gente ter certeza que não tá passando, se a gente não tem que voltar pro outro lado. Aqui a gente tem uma crosta melhor, então eu vou voltar ele pro primeiro lado. Sempre verificando pra gente não queimar, a gente não passar do ponto. Vou colocar mais um pouco de azeite para equilibrar a nossa manteiga. O nosso alho poró também está puxando o nosso azeite. Vou jogar mais um pouco. O nosso alho e alecrim já fez a função dele de aromatizar, então eu vou começar a retirar do nosso alecrim não queimar aqui no fundo da panela. Agora eu vou virar os últimos lados do filé suíno para a gente terminar de selar ele e atingir o ponto. Enquanto isso, o alho poró
Está sendo refogado. Vamos segurar. Aqui eu vou segurar as 2 porções e vou pressionar na frigideira. A gente vai selar esse lado, vira e sela o outro lado. O alho poró a gente vai mexendo. Vou virar. Nosso filé suíno já está pronto, vou reservar ele aqui na nossa tábua e a gente vai finalizar o nosso cuscuz. Nosso alho poró já chegou no ponto. Eu vou introduzir um pouco de manteiga e vou colocar o nosso cuscuz. Manteiga entrando dentro da frigideira. Vou mexer e já vou vir com o nosso cuscuz. Retirar tudo que ficou aqui no ramecan. E agora aqui a gente só vai mexer para poder incorporar o nosso alho poró e essa manteiga deixar úmido o nosso cuscuz. Então a gente aqui não quer secar, a gente quer um cuscuz úmido. Nosso cuscuz já está finalizado, então a gente vai começar para a parte agora do empratamento. Vou precisar de uma colher de sopa. Vamos retirar primeiro o cuscuz. A gente vai buscando dar uma leve volta aqui. Então eu fiz o primeiro risco. Aqui no final eu vou baixando a altura e vou fazendo essa curva que o prato tem. Cuscuz ajeitado, agora a gente vai começar a regar o nosso molho em cima do nosso prato. Então eu dou uma última batida para incorporar. A gente consegue ver a textura do nosso molho. Então eu vou começar a soltar ele aqui no prato. Soltar 2 colheres. Molho regado, a gente vai posicionar o nosso filé suíno. Agora a gente vai trabalhar com aquela manteiga aromatizada de ervas. Lembra que estava lá na geladeira gelando? Então a gente vai colocar ela na tábua. Vamos retirar essa parte que a gente enrolou para ficar mais fácil. E agora aqui a gente vai começar a fatiar ela. Então a gente fatia na espessura que a gente deseja. Se for mais grossa, ela vai demorar mais tempo para poder derreter em cima do filé. Se ela for mais fina, ela derrete mais completo. Eu vou fazer fatias menores. Então a gente vem passando a faca. Vou colocar 3 fatias em cima de cada filé. A gente vai retirar o plástico que está envolvido na nossa manteiga. Então aqui a gente vai puxando, ó. À medida que a gente puxa, ele vai saindo. Manteiga cortada, a gente vai começar a colocar ela em cima do filé mignon. Então eu vou puxar 3 partes para cada filé. Manteiga colocada, a gente vai maçaricar essa manteiga para ela começar a derreter. Se o seu filé mignon estiver quente, é suficiente você colocar a manteiga e ele vai derreter. Aqui o meu não tá, que a gente está em gravação, então a gente acaba parando, mas eu vou maçaricar para vocês. Então a gente liga o maçarico, pega uma distância e aí a gente começa a derreter a manteiga, ó.
Colocou o fogo, a gente retira, ele continua. Então a gente precisa que a manteiga permaneça em cima do filé mignon. A gente só vai dar essa leve derretida. Então a gente vai manter aqui em cima as ervas e aquela flor de sal, que vai dar esse toque, esse contraste com essa redução que a gente tem na doçura da nossa laranja. Só mais um pouco. Aqui foi suficiente. Se vocês não tiverem maçarico em casa, vocês podem colocar para gratinar no forno. Se o forno não tiver gratinador, a gente coloca na potência máxima. Se for 280 graus, se for 300 graus, permanece em cima e embaixo. A gente vai colocar rapidamente, então vai ser algo em torno de 1 minuto, você só precisa que ela comece a derreter. Então o forno tem que estar em potência máxima, senão você vai cozinhar o alimento. Mas é muito importante na cozinha os utensílios. Não dá pra gente cozinhar sem equipamento ou sem um produto de qualidade. Mas não se preocupe. A gente vai utilizando outros métodos. Então se você não tem um fouet, que foi aquele processo da mantecare que a gente fez na nossa redução de laranja, utilize um garfo, que ele tem a mesma função que o fouet. Então a gente vai conseguir aveludar, dar essa intensidade, essa aveludação que o nosso molho precisa. Porque o garfo ele tem 3 pinos. Então a gente consegue introduzir o ar. A aeração é conseguir homogeneizar, mas introduzir o ar. Então essa espessura dos 3 dentes do garfo, você consegue bater com o punho e você vai atingir lá. Então a gente consegue reproduzir dentro da cozinha de outras maneiras. Finalizado o nosso filé suíno selado com a nossa manteiga de ervas, a nossa redução de laranja com o truque da beterraba, super dica para vocês hoje no canal, e nosso cuscuz marroquino. Eu já vou pegar o meu prato aqui, maravilhoso, e eu já estou indo para as redes sociais, então me sigam lá no Instagram, eu já vou abrir um stories aqui e já vou começar a fazer o meu vídeo para postar lá. Então se inscreva aqui no canal, vai lá no Instagram e não se esqueça que a gente tem o Telegram com dicas super especiais para vocês e únicas lá. Até o próximo vídeo.